Gênesis capítulo 1, verso 1, assim diz a palavra de Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Vamos orar. Amado Pai, obrigado por esta oportunidade que temos de estarmos reunidos para estudarmos sobre um assunto tão maravilhoso, estudando o que Tu tens revelado sobre Ti mesmo, sobre quem é o Espírito Santo de Deus, qual é a Sua obra e o que Ele faz por nós e em nós. Semana passada nós fizemos uma pequena aula de introdução e nós falamos sobre a divisão do curso, que nós pensávamos iria terminar lá para o dia 12 de novembro, tratando cada semana um capítulo deste livro aqui, O Espírito Santo, de Sinclair Ferguson. Quem tem esse livro aqui? Ok. Tem com vocês aqui? Não? Porque de vez em quando eu vou mencionar um erro de tradução, um erro de ortografia, digitação. E vocês podem anotar e corrigir nos seus livros. Bom, nós falamos sobre a história do tópico na teologia, nós falamos sobre a maneira de abordar o tópico, nós falamos sobre a divisão das aulas e hoje nós começamos com o Espírito Santo e sua história. E vocês se lembram que eu falei semana passada que em inglês isso é um jogo de palavras, história é history, e o Sinclair Ferguson ele escolheu o Espírito Santo e sua história, porque pode dividir a palavra, o que ele fez, ele dividiu a palavra e falou sobre sua história, mas não história no sentido de uma conta de fadas, é uma história no sentido de uma narrativa. É um jogo de palavras. A história do Espírito Santo e também a narrativa, o que tem acontecido com ele. Bom, funciona em inglês pelo menos, não em português. Então nós vamos tratar nesta aula e neste capítulo sobre o registro histórico desde o início, desde a criação, na Sagrada Palavra de Deus, na Sagrada Escritura, o que o Espírito Santo se revela a nós a respeito dele mesmo durante todo o Antigo Testamento, especialmente. E Ferguson começa esse capítulo fazendo uma pergunta: o que é ou quem é o Espírito Santo? Esta pergunta pode soar um pouco heterodoxa, um pouco herética. Né? O que é? Ou quem é o Espírito Santo? Todo mundo sabe que o Espírito Santo é uma pessoa. Nós não devemos dizer o que ele é, devemos dizer quem ele é. Mas isso é uma pergunta que Sinclair Ferguson está fazendo bem no início do seu estudo. E como um teólogo que está fazendo a teologia bíblica, ele começa de zero. Ele faz uma pergunta como se ele não soubesse nada. Porque ele quer começar em Gênesis capítulo 1 e deixar a sagrada revelação de Deus ensinar as respostas. Então, é uma maneira de abordar o assunto para deixar as Escrituras falar. Então, ele começa com essa pergunta. Como já falamos semana passada, é difícil nós termos uma identificação com esta pessoa da Trindade, Espírito Santo, porque Pai e Filho são termos relacionais, que nós podemos nos identificar com eles. E nós temos experiência na vida dia a dia, o que é um pai, o que é um filho. Mesmo aqueles que não têm filhos podem imaginar como é, porque são filhos ou são filhas. No inglês antigo, é ainda mais distante este termo Espírito Santo, porque literalmente
em inglês antigo é Holy Ghost. E alguém sabe o que significa ghost? Então, no inglês antigo, na Bíblia de King James, por exemplo, Rei Tiago, o Espírito Santo é traduzido como The Holy Ghost, ou como, literalmente, a fantasma santa. Agora, não soa bem em português. Eita, eu não coloquei o artigo aqui, que terminou com A, E, mais uma vez, as pessoas que inventaram a língua portuguesa erraram, mas tudo bem. Então, é o fantasma santo, então, o santo fantasma. Não soa muito bem. Fantasma é alguma coisa que parece vaga e misteriosa e não tem substância. Agora, literalmente, ghost, no inglês antigo, significa simplesmente espírito ou sopro. Não tem aquela ideia no inglês antigo daqueles vultos, que estão pairando lá nos filmes de horror. Mas, por causa da Bíblia de King James, Bíblia do Rei Tiago, esse termo, até muito recentemente, tem sido muito comum no mundo inglês. E aumentou esta ideia de que o Espírito Santo é um ser muito misterioso, uma pessoa da Trindade, digamos, muito misteriosa e difícil a entender. Então, o Espírito Santo é visto um tanto distante e impessoal em comparação com o Pai e o Filho. O Abraham Kuyper, que foi um teólogo holandês e não escocês, mesmo se o livro diz o contrário, o Abraham Kuyper diz o seguinte: não sabemos o que são os nossos espíritos. Ele diz, não sabemos o que são espíritos em geral, nem o que é nosso próprio espírito. Nós não temos um conhecimento muito profundo sobre esse assunto. Quanto menos, então, somos capazes de compreendermos o Espírito Santo de Deus. Agora, na página que eu dei a vocês, às vezes eu estou usando a abreviação, a sigla ES, para significar Espírito Santo. Eu espero que ninguém fique ofendido com isso. Eu não estou querendo faltar com respeito para com o santo nome de Deus. É muito fácil nós quebrarmos o terceiro mandamento quando nós fazemos teologia. Nós tratamos o nome de Deus e o próprio Deus de uma forma não respeitosa, não respeitando. E não é desta forma que eu estou querendo fazer quando eu coloco ES, mas em vários lugares eu coloquei para caber as anotações na página. Okay? Então, deixando claro que isso não é por falta de respeito com o santo nome de Deus. Então, vamos começar com o santo Ruach. Ruach sendo espírito em hebraico. A palavra santo, em primeiro lugar. Santo na Bíblia tem o significado de separação de e separação para. Separação do mundo, da impureza, do pecado e ser posto à parte, separado para o serviço de Deus. Não é apenas um aspecto nem apenas o outro, mas são os dois aspectos. E o ápice, o clímax, realmente o ápice de santidade se acha em Deus, o próprio Deus. Porque o próprio Deus é completamente e perfeitamente separado de tudo que é profano e impuro. Nem tem sombra de variação em Deus. E Deus é também um seu ser completamente, integralmente comprometido com sua própria glória e pureza. Interessante que o que seria uma coisa feia em um ser humano, de viver somente para sua própria glória, buscando em tudo sua própria glória, isso seria a coisa mais feia no ser humano. Por quê? Porque o ser humano não foi criado para isso. O ser humano foi criado para glorificar o seu Criador.
Mas Deus existe para ser glorificado. Tudo que Ele fala, tudo que Ele faz, tudo que Ele opera, tudo que Ele é, contribui para a sua própria glória. Isso é bem assim. Porque Ele é digno de toda honra e louvor e glória. Então Deus é santo, santo, santo. Completamente separado de qualquer impureza e também totalmente dedicado à sua própria glória. E é bem assim. Isso é a palavra santo. A palavra espírito. Será que eu coloquei as palavras hebraicas lá para santidade, para santo? Se você quer saber, a palavra para santo em hebraico é kadosh. E a palavra em grego é hagios. E se você não sabe escrever essas palavras, então você não queria saber, ou você não precisa saber. Vamos continuar com o espírito. Ruach, em hebraico, e pneuma, em grego. Esses são termos onomatopeicos. Gostou da palavra? Eu ensaiei por meia hora lá em casa para dizer. Um termo onomatopeica, ou peico, é uma palavra, um termo criado a partir de um som. Onoma é a palavra grega para nome e poien o verbo fazer. Então, fazendo um nome, um som que faz um nome, um som que faz uma palavra. Então, agora, exemplos em português é difícil, porque o galo faz? Qual é o som do galo? Pronto, isso é uma palavra onomatopeica, ok? Porque parece com o som que o galo faz. Esse verbo parece mais ou menos com um som. Eu tenho certeza que vocês podem inventar muito mais exemplos. Eu não conheço a língua portuguesa suficientemente. Mas, em hebraico, ruach e pneuma, está vendo? Tem esse som, este ar está sendo expulso da minha boca de uma forma forte, de uma forma poderosa, de uma forma intensa. E, tanto no hebraico, tanto no grego, isso tem a ver com o significado da palavra. É uma expulsão do vento ou do fôlego. A ideia é de ar em movimento, fôlego que dá vida e poder, energia e vida. Esses são os conceitos ligados a pneuma e a ruach. Agora, se você tem o livro, pode anotar que na página 16 tem um erro lá na transliteração, onde o tradutor, ou aquele que digitou, a pessoa que fez a diagramação, não sei se ele está aqui, ele colocou pneuma em vez de pneuma. Tem um E depois do P inicial. Tem que tirar este E. É pneuma, como eu tenho aqui na página. Também tem na nota de rodapé um erro, porque fala sobre traduzido, mas tem que ser transliterado. Você vê na página 16, lá embaixo, rodapé diz, embora tecnicamente traduzido, mas deve dizer, embora tecnicamente transliterado. E agora você tem uma cópia mais atualizada do livro, com esta correção. No mundo da filosofia helenística, mundo de filosofia grega, pneuma foi considerado um tipo de matéria profundamente refinada e purificada. Porque os gregos, vocês sabem, consideravam a matéria em si como arruinado e má, por definição. Então, pneuma é matéria, mas matéria que quase não é matéria. É altamente purificada. Bom, o que isso tem a ver com o conceito bíblico? Depende, né? Mas
o mundo e a filosofia grega é o pano de fundo do Novo Testamento. É o pano de fundo no qual o Novo Testamento foi escrito, com a língua grega daqueles dias. Então, isso não vai ditar e estabelecer o que significam os termos bíblicos, mas nós vamos levar em consideração o que este termo significava em geral naqueles dias. E depois nós vamos ver como Deus queria usar este termo. Os estoicos, por exemplo, consideravam pneuma a substância da alma, um tipo de fluido nervoso vital que se estende da alma, permeando a pessoa, dotando a pessoa com energia e vida. E veja, mais uma vez, esses conceitos de energia e vida. Eles entendiam que da alma vem a pneuma que vai encher o ser inteiro, dando energia e vida e movimento àquele corpo. Pronto, se você tem esse livro aqui, página 17, segundo parágrafo, deve começar da seguinte forma: embora às vezes entendido como quase imaterialidade. O tradutor, ele colocou outra coisa. Como imaterialmente próximo. Eu não sei o que isso significa, mas deve ser, embora às vezes entendido como quase imaterialidade. Ruach, no Antigo Testamento, enfatiza a presença de energia e atividade. Ruach, espírito no Antigo Testamento em hebraico, não está enfatizando em primeiro lugar imaterialidade. Vocês entendem esse termo em português? Claro que Deus é espírito no sentido de não ser matéria. Isso é uma coisa que a Bíblia ensina claramente. Mas a palavra ruach não enfatiza este aspecto do ser de Deus em primeiro lugar, mas enfatiza ar em movimento. Mais de 25% dos exemplos no Antigo Testamento tratam de um poderoso vento ou até tempestade ou tormenta. Vocês usam esta palavra? Tormenta? É uma tempestade muito grande. Por exemplo, Jó 1:19. Alguém pode ler Jó 1:19? Deus se levantou o grande vento da corda do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eles para Pronto, se levantou um ruach, um vento, mas que tipo de vento? Um vento que abalou uma casa. Então não é uma brisa, né? É um vento, uma tempestade. Então, mais de 25% dos exemplos no Antigo Testamento usam a palavra ruach nesse sentido, de um vento forte, para acabar com coisas. Ou usando também para se referir ao fôlego de vida do indivíduo. Primeiro livro de Reis, por exemplo, capítulo 10, verso 4, vocês conhecem esta história. A rainha de Sabá olhou a glória e majestade de Salomão e ficou literalmente sem fôlego, ficou arrasada, impressionada, maravilhada, e literalmente ficou sem ruach, ficou sem fôlego. Ela ficou tão impressionada. Segundo livro de Samuel, capítulo 22, verso 16, fala sobre o sopro do vento das suas narinas. Isso é importante. Vamos abrir lá em 2 Samuel 22. Segundo livro de Samuel 22. É sempre muito interessante estudar as palavras que o Espírito Santo usa na Sagrada Escritura, porque é tão lindo como ele usa palavras que uma tradução muitas vezes não consegue mostrar toda a riqueza deste campo semântico de uma palavra usada no original. E por isso os pastores devem sempre voltar para as palavras na língua original para ver. Segundo o livro de Samuel 22, verso 16, alguém pode ler? Prevaleceram as profundezas do mar, os fundamentos do mundo se descobriram pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento dos seus narizes. Alguém tem outra tradução? E
E apareceram as profundezas do mar, e os fundamentos do mundo se descobriram pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento das suas narinas. Ok. Sopro do vento das suas narinas. Esta última frase, alguém tem outra tradução? Pelo iroso resfolgar das suas narinas. Bom, eu não conheço o português muito bem, mas assim, o sentido em hebraico é o som que um cavalo faz quando está expulsando ar pelas narinas, né? Imagine, por exemplo, um cavalo de guerra. Ele está com vontade de ir para a guerra, aqueles cavalos muito impressionantes e fortes. Eles fazem aquele barulho, assim, eu não sei se em português bufar é o verbo, bufar ou resfolegar, é um som muito forte, não é assim, não, mas é um som muito forte. Veja, por exemplo, Jó 4, verso 9, que tem um significado semelhante. Jó 4, 9. Com o hálito de Deus perecerem, e com o sopro da sua ira se consome. Com o assopro da sua ira, assopro sendo ruach em hebraico, e isso não é assim como uma pequena criança querendo apagar uma vela no aniversário, no bolo, mas é o assopro da sua ira consumindo. Ruach é muito forte, até quase violento, ok? Ruach, espírito, é ar em movimento, poderoso. Então tudo isso enfatiza, porque Sinclair Ferguson ele dá muitos exemplos, mas tudo isso enfatiza energia em vez de mera imaterialidade. Muitas vezes nós pensamos, o Espírito Santo, quer dizer, é o Espírito Santo, quer dizer, ele não tem matéria, ele não é feito de matéria. Isso é verdade. Mas Ruach fala mais do que apenas imaterialidade. Então, em geral, no Antigo Testamento, a ideia dominante é de poder. Até quase um poder violento. Vamos para Miqueias 3, verso 8, por exemplo. Miqueias 3, 8, alguém pode ler? Mas eu estou cheio do poder, do Espírito do Senhor, e de juízo e de força, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Porque no original é um paralelismo, né? Que eu estou cheio do poder, ou de poder, e do Espírito do Senhor. A poesia hebraica muitas vezes repete uma coisa com outras palavras. Nós chamamos isso paralelismo. Okay? Então, poder e Espírito sendo usado de uma forma paralela. Mas não saiu muito bem na nossa tradução. Mas tudo bem. Quando usado para se referir a Deus, cerca de 1/3 dos usos do Antigo Testamento da palavra Ruach se refere à divindade, a Deus. A ideia principal, mais uma vez, não é de imaterialidade divina, mas é de força ou poder. E Isaías 31 é um exemplo disso. Isaías 31, verso 3. Gerhardus Voss também comenta sobre este versículo, chegando à mesma conclusão do que o Sinclair Ferguson. Isaías 31, verso 3. Os egípcios são homens e não deuses. Os seus cavalos carne e não espírito. Aqui, o que está em vista. O que está em vista aqui não é o fato que pode tocar nos cavalos. Que eles são carne, pode tocar e não são espírito. Mas a diferença é que, como homens são fracos e deuses são fortes, assim os cavalos são apenas carne, fraqueza, e não espírito, que aqui, nesse contexto, representa poder.
e energia. Ruach. A palavra é Ruach. Então nós vemos a natureza de Ruach. Se você tiver o livro, página 18, a primeira linha do segundo parágrafo é um pouco esquisito. Os resultados da atividade de Ruach estão em conservar sua natureza. Tem sentido isso? Ok, o Sinclair quer dizer o seguinte, que são vistos, a natureza de Ruach é vista, nós podemos ver nos resultados da atividade de Ruach. Okay? Então, coisas impressionantes acontecem. Quando o Ruach Yahweh, o Espírito do Senhor, se apodera de alguém, coisas maravilhosas acontecem. Veja, por exemplo, Salmo 33, verso 6. Pelo Ruach, ele criou os céus. Veja Juízes, capítulo 3. Eu não sei se eu coloquei essas referências. Coloquei. Ele dá poder aos juízes. Ele se derramou, ele ungiu os juízes para fazer coisas maravilhosas para a salvação do seu povo. Pelo Espírito, ele arrebata profetas. Ezequiel, ele pega Ezequiel de um lugar e coloca entre os exilados, os exílios, lá em Babilônia. Primeiro livro de Reis, 18. Vamos lá, porque isso mostra que era uma prática um pouco mais comum do Espírito. Primeiro livro de Reis 18, 12. Saberá sempre que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor me leva, não sei para onde, pedindo eu a dar as novas da casa, e não te achando eu. Pronto. Ok, então vamos parar aqui, porque já mostra que Obadias, ele sabia, todo mundo sabia que o Espírito do Senhor poderia pegar um dos seus profetas e tirar ele de um lugar, botar em outro lugar. Aí Obadias fica meio cismado. Bom, eu vou chamar meu mestre, mas se o Espírito do Senhor pega Elias e coloca em outro lugar, eu volto com meu mestre e o Senhor não está aqui mais, eu vou apanhar de Acabe. Né? Então, nós vemos isso também com o irmão Filipe, né? No Novo Testamento, em Atos. Então parece que o Espírito costumava fazer isso com vários dos seus servos. Isso era bem conhecido. Então, quando o Ruach opera, coisas impressionantes e poderosas acontecem. Isso mostra alguma coisa sobre sua natureza. Então, essas referências deixam claro que Ruach, ou Espírito, é muito mais do que apenas a energia de Deus, mas é Deus envolvendo-se de uma forma pessoal com sua criação. Essas referências que nós rapidamente tratamos, tem outros no livro, tratam apenas do modo pelo qual Deus manifesta sua presença no mundo, ou estas referências realmente se referem a distinções hipostáticas. Não, hipostáticas. Eu erro muito, mas agora eu não errei, não. Distinções pessoais. Distinções entre as pessoas da Trindade de Deus, ou do ser de Deus. Porque vocês sabem que a doutrina da Trindade não foi confessada no Antigo Testamento em tantas palavras quanto nós temos hoje. É uma coisa dos primeiros concílios, dos primeiros séculos da igreja depois de Pentecostes. Que isso foi mais definido à luz da Sagrada Escritura. Então, quando no Antigo Testamento estamos lendo sobre Deus agindo, sobre o Espírito de Deus agindo com poder, isto é o quê? Isto é apenas um modo de Deus agir, assim, é o poder de Deus agindo, como se fosse uma coisa impessoal, ou já é uma revelação, mesmo sendo uma revelação em termos menos definidos, mas uma revelação da terceira pessoa da Trindade, como nós conhecemos e confessamos na doutrina da Trindade. Então, para ver isso, nós temos que começar no início, e nós vamos traçar o desenvolvimento do ensino sobre o Espírito Santo, da revelação sobre o Espírito Santo, desde
o início. Vamos começar em Gênesis capítulo 1. Então, até aqui, ao que nós temos aprendido, ou ao que nós temos enfatizado, o caráter do nome, do título, Espírito Santo. Ruach Kadosh. Okay? O que é santo e o que é Espírito, Ruach. Mas vamos agora traçar a revelação deste Santo Espírito na Sagrada Escritura, começando com Gênesis capítulo 1, verso 2, e nós vemos o Ruach Elohim, Espírito de Deus, já nos primeiros versículos da Bíblia. Agora, alguns liberais argumentam que não é uma referência à terceira pessoa da Trindade. Eles dizem, bom, você vai ler e você vai chegar a versículo 2 da Palavra de Deus e já vai impor sobre esse versículo uma doutrina desenvolvida milhares de anos depois. Sendo liberal, não iria dizer milhares de anos depois, mas ele iria dizer muito tempo depois, nos primeiros séculos da igreja depois de Pentecostes. Então, eles acham que não é lícito nós impormos nossa teologia sistemática sobre o texto. Calvino tem uma resposta para eles. Calvino diz em seu comentário sobre o livro de Gênesis que esta opinião é tão frígida que nem vale a pena refutá-la. Eu gostei muito da atitude de Calvino. Vamos para Isaías 63. O Sinclair mostra uma coisa bem linda aqui. Isaías 63, versos 7 até 14. E lendo esses versículos 7 até 14, nós vemos que na redenção, na salvação do povo de Deus do Egito, o Espírito Santo de Deus estava muito ativo e atuante. Isaías 63, verso 7 em diante, ele fala sobre em toda a angústia deles. Verso 9, foi ele angustiado, o anjo da sua presença o salvou. Aí continua verso 10, mas eles foram rebeldes, falando sobre o povo de Deus saindo do Egito e caminhando pelo deserto. Foram rebeldes, contristaram ou entristeceram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Aí depois fala sobre o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés e disse, onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés. Então, que fendeu as águas diante deles, criando para si um nome eterno, aquele que os guiou pelos abismos. Lembrem-se dessa palavra, por favor, abismos. Como o cavalo do deserto, de modo que nunca tropeçaram, como o animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste teu povo para te criares um nome glorioso. Então, Deus levou o seu povo, não somente com o anjo da sua presença os guiando, mas também o próprio Espírito acompanhando o povo de tal forma que quando o povo estava se desviando, ficando murmurando e resmungando e se rebelando contra Deus, eles estavam entristecendo ou contristando o Espírito Santo de Deus. Fala sobre Moisés sendo cheio do Espírito Santo. Fala sobre o Espírito Santo finalmente dando descanso ao povo, levando eles até a terra prometida. Então, nós vemos nesse trecho aqui que o Espírito Santo estava bem atuante neste processo de redenção, de salvação. Bom, vamos agora para Deuteronômio 32.
Deuteronômio 32, versos 10 e 11. Aqui falando sobre como Deus lidou com seu povo. Deuteronômio 32, verso 10. Achou numa terra deserta e num ermo solitário povoado de uivos, rodeou e cuidou dele, guardou-o como a menina dos olhos, como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Agora você pode dizer, bom, o que isso tem a ver? Bom, infelizmente não dá para ver no português, mas tem duas coisas que nós devemos destacar. 3. Em primeiro lugar, Isaías 63 nos ensina que o Espírito de Deus estava atuando na redenção do povo do Egito e levando pelo deserto. É o Espírito que estava lá. Então, em Deuteronômio 32, fala sobre Deus agindo num lugar deserto, e esta palavra deserto é uma palavra que nós temos em Gênesis 1, que é traduzido em Gênesis 1 como a palavra sem forma, tohu, em hebraico. Esta mesma palavra está aqui em Deuteronômio 32. Um lugar sem forma, um lugar deserto. E o que Deus, ou o que o Espírito de Deus estava fazendo nesse lugar deserto sobre o povo, estava voejando sobre seus filhotes. Esta palavra voeja, no verso 11, é a mesma palavra de que nós temos, a mesma palavra em hebraico, que nós temos em verso 2 de Gênesis 1. O Espírito de Deus pairava. Ok? Pronto. Você tem o hebraico aí, é? Ok. Então, o verbo é rachav, para vocês que gostam de hebraico, e este mesmo verbo está nos dois lugares, ok? Então, nós temos em Gênesis 1 o Espírito de Deus pairando, a ideia é de movendo-se um beija-flor, fica parado com assim, não é talvez a mesma ideia, mas mais ou menos assim, pairando em cima, no lugar sem forma. E em Deuteronômio 32 nós temos o Deus do Êxodo, que Isaías 63 diz que é o Espírito de Deus também. O Deus do Êxodo, o Deus da redenção do Egito, o Espírito de Deus fazendo a mesma coisa, pairando sobre seu povo como águia, quando o povo está num lugar tohu, um lugar sem forma, um lugar deserto. Então, o que o Espírito faz na redenção, pairando sobre o seu povo, protegendo-os, no início de um processo ainda incompleto de redenção, ele está lá cuidando. Da mesma forma, ele está fazendo em Gênesis 1. Ele está lá pairando sobre o início de um processo de criação. Então nós temos um paralelo muito grande aqui entre o Espírito atuando na criação e o Espírito atuando na obra incompleta de redenção. Bom, se não deu para pegar isso, não se preocupe. Eu não vou colocar na prova no fim do curso, não. Mas vocês podem ler o livro e vai pegar talvez melhor depois de ter lido. Então, vamos para Salmo 104. Sim, se você tem um livro, página 22, um erro indesculpável. Ok? Nós temos na página 22, no final do segundo parágrafo, nós temos o seguinte. Fala sobre a criação incipiente. Alguém poderia explicar o que significa essa palavra aqui? Tolo, ignorante. A palavra incipiente, ignorante, é com S.
E a palavra incipiente, tendo a ver com o início de alguma coisa, é com C. E eu não sei quem revisou, mas o revisor é um pouco incipiente. Mas tudo bem. Não, no inglês, o Sinclair Ferguson não é incipiente com esse não. Nem com C. Ele não é incipiente na teologia. Ele é muito experiente. Então, nem com esse, nem com C, Sinclair Ferguson é incipiente. Eu tenho o inglês aqui. E ele é um homem muito sábio. Então, por favor, quando alguém chama você de incipiente, pergunte a ele, por favor, é com C ou com S que você quer dizer? Salmo 104. Verso 29 e 30. Nós lemos semana passada. 104, 29 e 30. Alguém pode ler? Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiraram o fôlego, morrem e voltam para o seu ponto. E envias o teu espírito e são criados. Assim renovas a face da terra. Veja a conexão aqui entre Gênesis 1, verso 2. Nós temos o Espírito presente no ato de criação, verso 30. Também veja a conexão com Gênesis 2, verso 7. Gênesis 2, verso 7, sendo quando o Senhor soprou nas narinas o fôlego de vida, o homem ele passou de ser uma coisa feita de pó da terra e se tornou um ser vivente. Então veja esta alusão no verso 29. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Então é o contrário, desfazimento de Gênesis 2, verso 7. Então, o que fica claro aqui é que Espírito de Deus não é um conceito para o salmista que fica do lado de caos, mas fica do lado da criação e de Deus. Porque as pessoas que não querem reconhecer o Espírito no segundo versículo da Bíblia, eles querem traduzir da seguinte forma: havia trevas sobre a face do abismo e o vento de Deus pairava por sobre as águas. Uma tempestade, apenas. Só que Salmo 104 faz uma ligação estreita entre Espírito e criação, entre o ato soberano de Deus de dar vida, ou de, depois da queda, também tirar a vida. Jó 33 é mais um exemplo, mas nós não... temos tempo. Jó 33... será que nós temos tempo? Vamos lá rapidamente. Verso 4. O Espírito de Deus me fez e o sopro do Onipotente me deu vida. Está vendo? A conexão com Gênesis 1, verso 2 e Gênesis 2, verso 7. Esses dois aspectos. Agora, veja que em Gênesis capítulo 1, verso 2, fala-se sobre o Espírito de Deus, e vamos mais em diante, no verso 26, Deus disse, singular, verbo singular, terceira pessoa do singular, Deus disse, façamos o homem. E no hebraico, realmente é no plural, primeira pessoa do plural. Agora, tem muitas explicações para isso, mas dentro da narrativa, dentro do contexto da própria narrativa do primeiro capítulo, ou do primeiro Toledot, ou secção de Gênesis, a única explicação para este verbo no plural é Gênesis 1, verso 2, que é o único outro agente que está aparecendo na narrativa. E se nós traduzimos apenas vento de Deus, então nós tiramos até tem sentido nenhum este plural lá em verso 26. O que o Espírito Santo está fazendo na criação? O Espírito Santo está presente para executar, para ordenar, para completar o que tem sido planejado na mente de Deus. Ele faz isso na criação
Ele faz isso na redenção. Nós vemos isso em Isaías 63 e Deuteronômio 32. E nós vemos isso, por exemplo, em 1 Timóteo 3,16. Vamos lá, 1 Timóteo 3,16. Indiscutivelmente, grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em carne, justificado em espírito, visto por anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima em glória. Ok, também nós temos uma referência, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 1 e 2. Alguém pode ler isso? Primeira carta de Pedro 1, 1 e 2. Diz a voz de Jesus Cristo aos eleitos que são forasteiros da dispersão, do ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graças e paz e felicidade. Avaliando e estudando um pouco mais por perto esses dois trechos e outros trechos da Sagrada Escritura, nós vemos que é o Pai que planeja, presciência de Deus Pai, no sentido de planejamento dele, é o Filho que, de fato, ele vem, ou ele se sacrifica, ou ele executa o plano, e é o Espírito que defende, testemunha e também aplica a obra planejada pelo Pai, executada pelo Filho. Então nós vimos durante toda a Sagrada Escritura este papel para o Espírito Santo, é de aplicar e testemunhar da obra que Deus Pai planejou e Deus Filho executou ou fez. Então isso é o Espírito Criador, né? Creator Spiritus, que é português antigo, não é? Latim é português antigo, muito parecido. Espírito Criador, Creator Spiritus. Vamos para a presença governadora. O Espírito Santo não somente executa a obra de criação, ou aplicando a obra de criação, mas também executa a poderosa presença de Deus na administração da ordem criada. Ruach, lembram-se que Ruach é ar em movimento. Ruach é a ligação entre um santo Deus e sua criação. Nós vemos isso, uma ligação íntima entre a face de Deus e Espírito de Deus em Ezequiel 39. Vamos abrir lá, Ezequiel 39, verso 29. Não esconderei mais deles meu rosto, porque derramarei de meu Espírito sobre a casa de Israel, disse Jeová, o Senhor. Ok, então, esconder o rosto é não querer ter alguém na sua presença. Quando a Bíblia fala sobre o rosto de Deus brilhando sobre nós, ou nos iluminando, ele virando seu rosto para nós, isso significa que nós estamos na presença, debaixo do favor de Deus. E Deus diz, eu não vou mais esconder meu rosto, quer dizer, eu não vou mais retirar deles minha presença, mas eu vou derramar meu Espírito. Quer dizer, derramar meu Espírito é o contrário de esconder meu rosto. Derramar meu Espírito é ser presente. Esconder meu rosto é não ser presente. Então, o Espírito de Deus representa, então, a presença de Deus, o favor de Deus, ligação com Deus. É uma ligação íntima entre esses dois aspectos. José e Daniel são homens cheios do Espírito. Gênesis 41, será que eu dei a referência? Sim. Então vocês podem ler em casa. Daniel 4 também, em 5, falam sobre esses homens sendo cheios do Espírito. Faraó fala sobre José. Mas
temos que colocar ele para governar, porque onde nós vamos achar um homem desse que está cheio do Espírito de Deus? Então ele reconheceu, até o ímpio reconheceu isso. Quer dizer que sendo cheio do Espírito significava ter capacidade para governar e administrar as coisas dentro da criação de Deus. Uma capacidade política de governo, de governamento. Moisés também foi capacitado pelo Espírito Santo, também os 7 anciãos que compartilharam com ele a tarefa de governar o povo de Deus, receberam o Espírito, porque o Espírito que estava sobre Moisés também foi compartilhado com os anciãos, Números 11. Então nós vemos o Espírito atuando para capacitar as pessoas a governar as coisas, as criaturas, os seres humanos e as coisas dentro da criação. Bezalel e Oholiabe. Alguém conhece esses 2 irmãos, esses 2 homens? Pronto. Eles receberam do Espírito Santo, eles receberam o Espírito Santo para construir com muita habilidade o tabernáculo. Não somente como algo esteticamente lindo, mas também como uma ilustração da organização e estruturação do modo como um homem pecador poderia ter comunhão com Deus Santo. O tabernáculo foi feito de uma forma tão linda, tão cuidadosa, não apenas para impressionar os olhos, mas para ensinar ao povo que numa criação que tinha voltado de uma certa forma para o caos, o estado de sem forma, tohu vavohu de Gênesis 1, por causa do nosso pecado, que procurou desfazer o ato de criação de Deus, o caos voltou para dentro deste mundo. Os problemas, a bagunça. E nesta bagunça causada pela queda, Deus, ele manda fazer um tabernáculo cuidadosamente, de uma forma tão linda, desenhado, mostrando ordem, beleza, estrutura, estabilidade, linhas retas, tudo no lugar certo, o lugar santo, o lugar mais santo, o santíssimo lugar. Todas as coisas que o homem, com sua brutalidade pecaminosa e rebelde, desfez lá no Jardim de Éden, deixando entrar no santíssimo lugar de paraíso, que era o jardim, o pecado, onde era para ser o lugar para ter comunhão com Deus. Então, o tabernáculo representa uma restauração desta ordem criada por Deus, e uma restauração, mais uma vez, também do processo do homem ter acesso a Deus de uma forma correta. Agora, só que a diferença é que no paraíso, o homem entrava e saía do santíssimo lugar com toda vontade, assim, à vontade, com ousadia, porque ele estava sem pecado. E no tabernáculo, o homem querendo andar para dentro do santíssimo lugar, tinha um sacerdote com uma espada para tirar a cabeça dele. Ele não podia entrar. E quando o nosso sumo sacerdote chegou, ele sacrificou a si mesmo na cruz, morreu na cruz para nos dar o direito de, mais uma vez, entrar com ousadia no santíssimo lugar. Jesus pegou o tabernáculo e colocou o tabernáculo horizontal em pé, de uma forma vertical. E podemos entrar no santíssimo lugar nos céus em oração, sem mediador nenhum além do Senhor Jesus Cristo. Podemos entrar na presença de Deus mais uma vez. Bom, então, Bezalel e Oholiabe receberam o Espírito Santo não somente por questões estéticas, mas também porque Deus estava ensinando algo sobre o Espírito Santo. Restaura a ordem da criação que ele estabeleceu no início. Ele colocou ordem na criação, ele estava lá pairando sobre a coisa sem forma e participando na organização de tudo. E agora também ele desempenha o mesmo papel na restauração desta criação caída. Isso é um tema muito lindo, o Jardim do Éden, o tabernáculo, o templo,
E, finalmente, o templo, com O maiúsculo e T maiúsculo. Jesus Cristo, ele não disse, destrua, destróis este templo, se referindo a si mesmo. Porque o templo, o tabernáculo primeiro, depois o templo, foi o lugar onde o Espírito de Deus, o próprio Deus, estava presente em meio do seu povo. A habitação de Deus aqui na terra. E quando Jesus veio, o templo de pedra foi escanteado e até quebrou depois da sua morte. E ele é realmente o templo no qual habita o Espírito Santo em plenitude. Então ele é o templo no qual nós temos plena comunhão com Deus. E, por consequência, ele sendo cabeça do corpo, também o apóstolo Paulo diz, então, a igreja é templo do Espírito Santo. O Espírito que habita em Jesus habita plenamente em nosso meio. E o que ele faz? Ele ordena todas as coisas como ele fez no início. Então isso é a presença governadora do Espírito, capacitando os homens para governar, para organizar, para ordenar a criação, para refletir sua glória e seu plano original. Espíritus recreator. Alguém pode traduzir esse português antigo para português moderno? Está vendo como é muito fácil? Vocês nascem já podendo ler latim. Vocês têm um privilégio muito grande, porque português é só latim com sotaque. Ele é o Espírito Santo. Então, não somente a ideia de separação, mas também a ideia de pureza moral, separação de impureza. Davi, em Salmo 51, ele entende que uma queda moral implica colocar em perigo o relacionamento com Deus. Ele pecou, um pecado moral, e por isso ele diz, não retires de mim teu Espírito Santo. Ele entende que o Espírito Santo não pode conviver, coabitar com pecado, perversidade e sujeira. Não tem como. Então ele entende as consequências terríveis de imoralidade e do pecado. Será que nós entendamos isso? Quando nós brincamos muitas vezes com imoralidade, as coisas que saem da televisão, por exemplo, e nós ficamos pensando que é divertimento ou entretenimento, assistindo filmes ou que passa na televisão. Será que o Espírito Santo aguenta conviver com as coisas que nós toleramos daquela máquina que nós temos em nossa sala de estádios, ou as coisas que nós vemos na internet? Nós temos que parar e aprender com Davi e ficar até horrorizado com a possibilidade de que o Espírito Santo vai até se retirar de um coração ou de um lugar que está permitindo e tolerando e promovendo e abraçando a sujeira do pecado. E que ninguém corra para a doutrina da perseverança dos santos. Isso é verdade. O Espírito Santo, uma vez que ele começa uma obra, não se retira. Ele termina esta obra. Não é possível perder o Espírito Santo. É uma verdade inabalável. Mas não usemos esta doutrina para brincar com o pecado. Porque Deus não aceita quando nós brincamos com sua santidade. Então, Davi entende que o pecado, convivendo com o pecado, pode até, e de fato fez, tirou a alegria de salvação dele, e ele quer receber de novo a alegria de salvação. Ele entende que é só com a presença do Espírito Santo que ele tem a possibilidade de realmente gozar plenamente da alegria
da salvação. Vocês conhecem o Salmo 51, nós não temos tempo de fazer uma exegese aprofundada agora. Um aspecto do Salmo 51 é também o aspecto de perder o Espírito Santo quanto ao seu ofício. E nós devemos destacar isso também. Por causa do seu assunto, o Sinclair Ferguson menciona só rapidamente e não quer enfatizar, mas é também um aspecto muito importante. Não me repulses da tua presença, diz Davi em Salmo 51, verso 11, nem me retires o teu Espírito Santo, o teu Santo Espírito. Saul, o Espírito Santo de Deus se retirou dele. E nós devemos entender que no Antigo Testamento e no Novo Testamento e em geral, o Espírito Santo tem uma atuação muito maior do que apenas na obra de regeneração. Okay? Quando as pessoas só pensam Espírito Santo, regeneração. Aí, se nós limitamos o Espírito dessa forma, restringindo o seu âmbito de ação, aí nós vamos ficar muito confusos, porque Saul tinha o Espírito, depois ele perdeu o Espírito e a perseverança dos santos. Como ficou? Só que temos que entender que o Espírito Santo, por exemplo, nós já vemos ele em Salmo 104, em Gênesis capítulo 1, ele opera em vários níveis e de várias formas. Uma forma que ele opera é de se colocar, se vestir com alguém, ou vestir alguém com capacidade e habilidade para governar. O que Saul recebeu foi uma ação do Espírito Santo que é ligado a ofício. E por isso os oficiais no Antigo Testamento receberam óleo. Sendo crentes, eles já eram regenerados pela obra do Espírito Santo. Então eles não receberam uma regeneração, mas eles receberam o Espírito para capacitá-los para governar. E quando o Espírito Santo se retirou de Saul desta forma, Saul ficou sem entendimento nenhum. Ele não sabia nem onde começar para governar. Ele não tinha entendimento nenhum. A presença governadora do Espírito Santo foi tirada dele. E esse aspecto também Davi está se referindo. Ele não pode governar sem esta unção. Da mesma forma que, como oficiais hoje em dia, homens regenerados já têm o Espírito Santo, que ele atuou nos seus corações, regenerando-os. Também eles, no Novo Testamento, são templos do Espírito Santo. Ele habita em todo crente. Mas mesmo assim... Desculpe? Alguém falou? Não. Mesmo assim, e também ele vem de uma forma especial para capacitar os oficiais para seu ofício. E isso é unção. Ok? E Saul perdeu o Espírito dessa forma. Davi fica com medo de perder, mas também ele entende que Saul não perdeu apenas o Espírito quanto ao seu ofício, mas ele viu as consequências disso, que Saul ele chegou a tal ponto que ele estava buscando orientação do reino das trevas. Né? Então, Davi diz, Deus, não, por favor, me desampare dessa forma. Eu não posso viver sem o teu Espírito, em todos os sentidos. Ok. Estamos onde? Espíritos recreatores, Salmo 151. O povo de Deus entristeceu o Espírito Santo. Nós lemos em Isaías 63. E veja que isso implica, ou deixa claro, que o Espírito Santo é uma pessoa, não é uma força impessoal. Não é possível entristecer, por exemplo, a minha escrivania ou este púlpito. Eu não vou falar... não, eu entristeci, eu deixei muito triste minha cadeira ontem. Ou, assim, o vento que passou lá nas árvores lá em casa, infelizmente, eu entristeci muito o vento ficou muito triste comigo. Não tem sentido uma força impessoal ficar triste. Então, a Bíblia, nesse lugar e em outros lugares, mostra que ele é uma pessoa. Ele é pessoal, o Espírito Santo.
o fruto do Espírito, que nós lemos, por exemplo, em Gálatas capítulo 5, nós já vemos nos crentes do Antigo Testamento. Vocês conhecem o fruto do Espírito, provavelmente vocês já memorizaram. Eu memorizei só os frutos que eu aperfeiçoei. Quer dizer que eu não memorizei nenhum ainda. Mas em inglês eu conheço, mas em português não. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas coisas não são inexistentes no Antigo Testamento entre o povo de Deus. Então nós vemos fruto do Espírito, fruto da regeneração. O Espírito de Deus precisava atuar no Antigo Testamento para regenerar corações de pedra e colocar corações de carne. Porque o homem, em seu estado natural, caído, ele não tinha condições nenhuma para querer buscar a Deus. Nós lemos, por exemplo, em Gênesis 6, verso 5, que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, que era continuamente mau, não de vez em quando, mas continuamente mau, todo o desígnio, não alguns desígnios, mas todo o desígnio do seu coração. Isso em muitos outros versículos no Antigo Testamento nos ensinam que o homem caído estava sem jeito. Ele estava completamente morto. Então, para um homem servir a Deus no Antigo Testamento, era necessário o milagre da regeneração. E o Espírito Santo operava este milagre no Antigo Testamento. Em termos do Antigo Testamento, então, Deuteronômio 30, verso 6, fala sobre a regeneração, não esse termo, não conhece esta palavra, mas fala sobre este conceito. Deuteronômio 30, verso 6. Alguém pode ler? E circuncidará Jeová teu Deus teu coração e o coração de tua descendência, para que ames a Jeová teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, a fim de que vivas. Ok. Então, circuncidar o coração é mudar o coração para que, em vez de odiar a Deus e odiar uns aos outros, como é nosso estado natural, nós iremos amar a Deus e amar o nosso próximo e amar a sua lei, coisa que não é natural para o homem caído. E, por isto, eu posso multiplicar as referências no Antigo Testamento, mas nós não temos tempo. Por isto, Jesus, ele pergunta no verso 10 de capítulo 3 de João: tu és mestre em Israel, tu és professor, você ensina e não compreendes essas coisas? Porque era para Nicodemos entender pelo Antigo Testamento a necessidade de regeneração. Não era uma coisa nova. Claramente ensinado no Antigo Testamento. Então, o Espírito Santo atuava já na obra de regeneração no Antigo Testamento. Agora, tem uma certa continuidade, então, entre o Antigo e o Novo Testamento. Devemos tomar cuidado de não cair nem de um lado nem do outro. Nós não devemos pensar que não tem continuidade nenhuma. Tem. Mas também nós não devemos pensar que é completamente igual. Porque Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, ele enfatiza repetidamente como a nova dispensação do Espírito é muito mais gloriosa do que a antiga dispensação. Então tem mudanças radicais que aconteceram. E essas mudanças radicais, realmente, nós vamos abordar nas próximas aulas. Mas uma mudança radical não foi que no Antigo o Espírito não regenerava, que no Novo ele começa a regenerar. Isto ele sempre fazia. Ninguém podia crer sem esta obra do Espírito. Espírito e palavra. O Novo Testamento nos ensina mais claramente como o Antigo foi dado pelo Espírito Santo. Por exemplo, em segunda carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Pedro, capítulo 1, nós lemos sobre este processo de inscripturation, ou inscrituração, não sei, de criar as escrituras. Segunda carta de Pedro 1:21, alguém pode ler? Porque
porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito. Isso é muito lindo. Movidos pelo Espírito Santo. Agora, homens falaram da parte de Deus, isso não saiu da vontade humana. Nós vemos isso já no Antigo Testamento. Jeremias capítulo 1, por exemplo, é um texto muito importante aqui. Jeremias 1, verso 9. Alguém pode ler? Depois estendeu o Senhor a mão, colocou-lhe na boca e disse: Eis que foi na tua boca as minhas palavras. Isso é a essência da inspiração do Espírito Santo quanto à palavra de Deus. Eu ponho em tua boca as minhas palavras de Deus na tua boca. Isso é realmente o âmago do assunto, a essência do assunto. Isaías 59, verso 21. Isaías 59, verso 21. Quanto a mim, esta é a minha aliança com ele, diz o Senhor. Meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Bom, esse texto não apenas nos ensina algo com respeito à ação do nosso Senhor Deus, a ação pactual, né, dele, mas também mostra a ligação entre Espírito e palavra. O Espírito está sobre ti, as minhas palavras estão na sua boca. Então, esta ligação forte entre palavra e Espírito vindo juntos. Davi diz a mesma coisa, segundo o livro de Samuel, capítulo 23, onde ele diz no verso 2, o Espírito do Senhor fala por meu intermédio e a sua palavra está na minha língua. O Espírito e a palavra. Espírito e palavra vêm juntos. Agora, como? Como o Espírito Santo inspirou a Bíblia? Nós podemos entrar nas várias, teorias sobre inspiração. Nós não vamos fazer isso agora, você pode ler Berkhoff sobre isso. Mas o que é importante é reconhecermos que podemos até chegar perto de descrever mais ou menos, mas nunca podemos chegar a entender completamente, especificamente, de uma forma detalhada e científica, como funcionou este processo. Devemos levar em consideração e lembrar-nos da palavra do próprio Espírito em Eclesiastes 11, verso 5. Eclesiastes 11, verso 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas. Nós, com certeza, podemos dizer, os médicos podem nos explicar o processo célula por célula, segundo por segundo, microsegundo por microsegundo, como o ser humano é formado no útero. Mas eles não podem. Assim, eles podem só descrever o desenvolvimento, digamos, da casca, do corpo. Não que o corpo não seja uma parte íntegra, integrado do ser humano, mas assim, eles só podem descrever uma coisa. Eles não podem descrever o desenvolvimento da alma, por exemplo, de onde vem a alma, ou quando entra a alma, assim, todos os aspectos do ser não estão dentro do alcance nem do mais sábio ou experiente médico. Só uma parte. Agora, quando você lê Eclesiastes 11, verso 5, isso lembra você alguma citação do Novo Testamento? João capítulo 3. Mais que eu leio o Antigo Testamento, Jesus não falou isso a Nicodemos. Ele começa Nicodemos fala sobre como um homem pode voltar para nascer dentro do útero da sua mãe. E quando ele fala isso, Jesus começa a falar sobre vento.
O vento vai, você não sabe de onde vem. Você lendo isso, por que Jesus está falando sobre vento de repente? Mas assim, é uma referência, é uma alusão a Eclesiastes, que tem esses dois conceitos também juntos. E mais que você lê o Antigo Testamento, mais que você vai ver que o que sai da boca de Jesus e dos apóstolos, muitas vezes é pura escritura. É quase sempre. Eu estou lendo o Antigo Testamento, de repente, eu pensava que Paulo falou isso, mas eu estou vendo que ele pegou do Antigo Testamento. Tanta coisa mesmo. Se você lê e relê o Antigo Testamento, você vai ver que pouquíssima coisa nova no Novo. É mais claro, sim. E sim, tem coisas também acrescentadas para esclarecer, mas os apóstolos seguiam o exemplo do próprio Filho de Deus, o Messias, que muitas vezes citava aquilo que ele já tinha mandado escrever. Isso me impressiona. O Filho de Deus tem o direito de falar qualquer coisa, porque ele é a palavra. O que sai da boca dele é a palavra divina. Mesmo assim, Jesus, o grande oficial da igreja, se contenta, muitas vezes, em só citar o que está escrito. E muitos miseráveis, incipientes com esse, hoje em dia, eles acham que eles são maiores que Jesus, porque eles acham que eles vão inventar qualquer coisa, qualquer bobagem, eles vão inventar, e eles não se contentam com a palavra escrita de Deus. Então, eu prefiro seguir Jesus e não esses falsos mestres de hoje. Então, é um mistério exatamente como Deus, o Espírito Santo, inspirou a criação das Sagradas Escrituras. Nós não podemos chegar a descrever completamente, em todos os detalhes. Tão misterioso o processo quanto sua atividade de criação ou de recriação. E você pode anotar, não sei se eu coloquei assim, Salmo 139, Lucas 1 e João 3. E terminando, espírito hipostático. O que é hipostático? Não tem nada a ver com eletricidade estática, coisa assim. Hipostático aqui vem, como todos nós sabemos desde a primeira série, com certeza vocês todos conhecem essa palavra, hipóstase, não é? E vocês aprendem palavras tão grandes. Eu vejo crianças brasileiras de 3 anos falando oxítono e preparoxítono e palavras tão grandes que eu fiz um curso de linguística na faculdade no Canadá que eu nem aprendi essas palavras. E o professor disse, bom, é difícil demais para vocês. Vamos falar sobre uma palavra que tem acento na última sílaba, é mais fácil, né? Aí vocês já aprendem essas palavras com 3 anos. Então, com certeza, vocês conhecem essa palavra. Hipóstase. Sim? Não? Literalmente, em grego, significa aquilo que fica embaixo. Aquilo que está atrás de... É difícil falar ou descrever, mas tem a ver com ser. Teologicamente, esta palavra hipóstase, ou é mais fácil em inglês, hypostasis, é uma referência às pessoas da Trindade. Nós temos na Trindade, a igreja definiu 3 hipóstases, ou 3 pessoas, em uma essência, um ser. Não são 3 seres, não, é um ser, um Deus. Então, hipóstase é uma referência às pessoas da Trindade. E Sinclair está perguntando, este Espírito que nós lemos a respeito dele no Antigo Testamento é um Espírito hipostático, quer dizer que é um Espírito que claramente é revelado no Antigo Testamento como uma das 3 pessoas da Trindade? Será que no Antigo Testamento
tem uma referência, ou tem claro ensino sobre o Espírito Santo como uma das 3 pessoas da Trindade. No Antigo Testamento, nós vemos o Espírito Santo operando atividades divinas. Nós vemos o Espírito Santo sendo descrito como, não como um poder impessoal, mas atuando, operando atividades pessoais, se relacionando com o povo de Deus. Nós vemos, por exemplo, ele pairando sobre o povo, cuidando do povo no processo de redenção, saindo do Egito, por exemplo, ficando triste quando o povo se desvia. Então nós vemos aspectos, divindade, personalidade. Mas isto é apenas assim um modo de Deus se manifestar, ou é realmente uma pessoa distinta da Trindade? Bom, devemos entender que tudo nos é revelado plenamente somente em Cristo e por meio de Cristo. Cristo só vem no Novo Testamento. Então, muita revelação sobre Deus e sobre a salvação e sobre o universo ainda fica parcial ou obscura para nós no Antigo Testamento. O Benjamin Warfield, que eu não vou dizer que ele foi um teólogo holandês, porque ele foi americano, presbiteriano. E o livro até diz isso. Porque o livro, eu estou ainda triste que o livro falou que Abraham Kuyper é escocês, sabe? Roubou um teólogo holandês e colocou na Escócia. Como é possível? Tudo bem, Warfield, um presbiteriano americano, ele faz a seguinte ilustração. Ele disse, imagine uma sala mobiliada de uma forma suntuosa. Essas são minhas palavras, eu não sei se ele usou a palavra suntuosa, mas uma sala num palácio com ouro, com móveis que até uma cadeira vai custar uns 300 anos de trabalho com salário mínimo. Assim, coisa muito impressionante mesmo. Aí, esta sala é uma coisa riquíssima e uma coisa de muito luxo. Só que, se tem quase nenhuma iluminação, você vai ver algumas coisas aqui, algumas coisas ali, vai ver a figura de uma cadeira ali, você vai ver a sombra de um sofá e na pequena vela você vai ver até um pouco de brilho de ouro, mas você não vai ver toda a coisa emocionante por causa da pouca luz. Ele disse, quando de repente vem uma luz brilhante, de repente vai brilhar a sala inteira, você vai ver toda a riqueza, toda a beleza dessa sala. Agora, o que mudou? Será que alguém acrescentou, botou mais coisas dentro? Não. Estava tudo lá. Só que a iluminação aumentou. E ele faz esta ilustração para mostrar o que aconteceu quando Cristo chegou. Cristo, ele entrou na cena e iluminou o Antigo Testamento inteiro, mostrando todas as riquezas e belezas, coisas que até o apóstolo fala, os profetas perguntavam a Deus o que isso significa e como é que vai acontecer, e Deus revelou, bom, vocês não estão profetizando para vocês, mas para os crentes lá no futuro. Eles vão entender, por quê? A luz de Cristo. Então é Cristo que nos ensina claramente. Agostinho, ele falou aquela frase tão conhecida, o Novo Testamento está escondido no Antigo e o Antigo Testamento revelado está no Novo. Então, no Novo Testamento, a gloriosa revelação claríssima da personalidade do Espírito Santo não pode ser negada, que ele é uma pessoa da Trindade. Fica claríssimo à luz do Novo Testamento, com Cristo na cena. Vocês podem lembrar, por exemplo, de Hebreus, capítulo 1, os primeiros 2 versículos. Alguém pode ler rapidamente Hebreus 1, verso 1 e 2? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas,
pelo qual também fez o universo. Esses dois versículos mostram que Cristo é a plena revelação de Deus. É por meio de Cristo que nós entendemos plenamente sua revelação. Ele que dá sentido e significado a tudo. Agora, e também ele dá significado, ele esclarece com sua vinda quem é o Espírito Santo, qual é a sua obra. Agora, sobre hipóstase. Veja verso 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu hypostasis. Isso é a palavra grega. Hypostasis, ok? Hipóstase, só que em grego, não em português. Essa palavra existe na Bíblia grega. Do seu ser, a tradução é ser aqui no verso 3. Bom, então, no Novo Testamento, por causa da luz que Cristo trouxe, tudo fica claro. Nada mudou no Antigo Testamento. Mas, de repente, nós temos melhores condições de entender. E nós vemos, por exemplo, a bênção trinitariana, que nós temos, a bênção apostólica, que fala de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vemos especialmente a grande comissão em Mateus, no final de Mateus, onde Deus está mandando os discípulos batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Se Filho e Espírito Santo não são pessoas da Santa Trindade, então Deus está mandando a igreja batizar em nome dele e em nome de duas criaturas dele. Isso é meio esquisito, né? Deus está mandando batizar em seu nome triuno. O Antigo Testamento inteiro tem o caráter de ainda não. Veja João 7:39, por exemplo, que mostra um pouco desta tensão. Tudo estava esperando Cristo, porque nele todas as coisas subsistem, todas as coisas existem, todas as coisas estão seguradas. João 7, verso 39 diz: Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. O Espírito até aquele momento não fora dado, por quê? Por causa de Jesus. Porque o Espírito, o derramamento do Espírito estava esperando a glorificação de Jesus. Nós temos isso em Atos 2. Jesus glorificado, aí Pedro diz, bom, ele foi exaltado e por causa disto ele recebeu do Pai o direito de derramar a promessa do Espírito Santo. Então tudo, também como o Dr. Manuel falou semana passada, tudo da obra do Espírito Santo procura a glória de Jesus e depende da glória de Jesus. E espera realmente a glória de Jesus. Então, por isto, quando Jesus se manifesta em toda a sua glória, depois da sua obra redentora na cruz, sua ressurreição, sua ascensão, quando ele é exaltado e recebe o nome que está acima de todos os nomes, aí naquele momento o Espírito Santo com poder, um vento forte, ele desce, ele começa a aplicar a obra de salvação de Jesus para a glória do Messias. Então tudo depende de Jesus. Ele é o centro da realidade, ele é o centro da história, ele é o centro da história também de redenção. E chegamos às 9 horas. Então eu vou parar.